Hello peoples! Bom, como eu prometi no vídeo anterior, hoje eu irei explicar mais a prática de como você contextualizar a sua redação. A outra foi uma aula mais teórica, agora vamos pôr em prática o que aprendemos e eu trouxe modelos prontos de introdução para facilitar a sua vida em uma redação. Então, vamos continuar. Como contextualizar? Isso eu já expliquei na aula anterior. Eu resumi tudo, falei como você definiu o tema, falei como você usava uma alusão, falei como você usava citação, diferenciei assunto de tema. Assunto é mais genérico, tema é mais restrito. E agora, com base nisso, vamos contextualizar na prática. Bom, a primeira forma de contextualização que eu trouxe é apresentando o tema, ou seja, definindo esse tema, apresentando esse assunto que a gente já viu no vídeo anterior. Então, aqui eu tenho uma introdução pronta que dá para você usar para todo tema. Eu vou ler ela e vou explicar como você faz. E também trouxe aqui um exemplo para vocês verem como fica. Vamos lá. A/O, tema da redação, no contexto atual tem encontrado entraves que barram sua efetivação prática. Essa deficiência se deve, em parte, ao/A, antecipação do argumento 1 e A/AO, antecipação do argumento 2. Desse modo, é fundamental analisar de que forma esse quadro interfere no cenário brasileiro. Bom, lendo assim, sem ter colocado um tema, sem ter antecipado os argumentos, você fica sem entender, não é? Mas vamos lá. Aqui, onde tem esse tema da redação, é óbvio que você vai colocar o tema da redação aqui. Se o tema for manipulação do comportamento dos usuários, você bota a manipulação do comportamento dos usuários no contexto atual. E esses dois artigos aqui, você vai adaptar de acordo com o tema. Se for um tema que tem uma palavra no feminino, você usa A. Se for um tema que tem a palavra no masculino, você usa O. Vamos pensar aqui. Por exemplo, o acesso à educação à distância. Tá vendo? Você já usa um O. A democratização do acesso ao cinema. Tá vendo como você já vem e usa aqui? Agora, essa outra parte aqui. O que é isso, Wesley? Antecipação do primeiro argumento. Se lembra que na aula passada eu falei que a introdução tinha três estruturas básicas: a contextualização, a antecipação dos argumentos e a tese. Essa antecipação dos argumentos, como eu já tinha dito, é o resumo do que você vai falar nos seus desenvolvimentos. Você precisa de pelo menos 2 argumentos no seu texto e você precisa antecipar esses 2. Por exemplo, se no meu primeiro parágrafo eu for falar, ou seja, se no meu primeiro desenvolvimento eu vou falar de inércia governamental, aqui onde tem antecipação do primeiro argumento, eu vou colocar isso, inércia governamental. E se eu for falar no segundo desenvolvimento de individualismo social, eu venho aqui onde tem antecipação do argumento 2 e coloco. Simples assim. E copia o resto da introdução. Aqui é uma introdução pronta, você pode usar para qualquer tema a fim de apresentá-lo. Então, eu trouxe aqui um exemplo com o tema as mídias digitais como suporte para a educação. É um tema que pode vir a cair no Enem. Então eu recomendo que vocês façam a redação desse tema, porque nessa pandemia do coronavírus está tendo um grande desafio que é o ensino à distância, porque nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, como as mídias digitais podem ser suporte para a educação se elas ainda não foram democratizadas? Certo? Então, eu trouxe aqui essa introdução pronta, apresentando esse tema, que é uma das formas de você contextualizar. E vamos ver como fica. As mídias digitais, como suporte para a educação, no contexto atual, têm encontrado entraves que barram sua efetivação prática. Essa deficiência se deve, em parte, à inércia governamental e ao baixo acesso à internet pela sociedade.
Desse modo, é fundamental analisar de que forma esse quadro interfere no cenário brasileiro. Tá vendo, olha, que aqui era uma palavra no feminino, então ficou o quê? As mídias, certo? E isso daqui, olha, foi o tema que eu substituí no lugar disso daqui, olha. Eu usei aqui. E eu disse que no contexto atual tem encontrado entraves que barram sua efetivação prática. Aqui eu também já mostro a minha tese, tá vendo? Olha, à medida que eu apresento o tema, eu também estou apresentando minha tese, porque eu estou mostrando para o corretor que as mídias digitais no contexto atual, as mídias digitais como suporte para a educação, têm entraves, têm desafios, têm problemas. Esse é o meu ponto de vista, certo? No próximo vídeo, eu irei explicar para vocês claramente como vocês vão apresentar a tese de vocês, como vocês deixam claro essa tese, tá certo? Então, continuando aqui, eu disse, essa deficiência se deve em parte à inércia governamental e ao baixo acesso à internet pela sociedade. O corretor, ao ler isso, ele já vai ver claramente que no meu primeiro argumento, eu irei falar de quê? Inércia governamental. E no meu segundo desenvolvimento, irei falar de quê? Baixo acesso à internet pela sociedade. Eu antecipei meus argumentos, eu antecipei o que eu irei usar para defender essa minha tese, o que eu usarei para defender meu ponto de vista. Porque os argumentos são isso, é o que você usa para defender a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. Certo? Então, treinem, copiem no caderno de vocês essa introduçãozinha pronta que eu trouxe. Eu vou até apagar aqui para vocês poderem copiar. Vocês tirem print e copiem, certo? Esse modo de contextualização. Copiem essa introduçãozinha pronta, certo? Eu trouxe aqui também outra contextualização pronta que dá para vocês usarem também, só que nesse caso é o tema que está impedindo algo de acontecer. E ao contrário desse, percebo que é algo que está impedindo que essas mídias digitais sejam suporte para a educação. É algo que impede eles, entendeu? Só que nesse caso aqui, vocês vão usar esse outro modelo de introdução quando for o próprio tema que está impedindo algo de acontecer. Bom, para ficar claro, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Preste atenção. A democratização do acesso ao cinema está impedindo algo de acontecer ou é algo que impede que esse cinema seja democratizado? Claramente, é algo que impede que esse cinema seja democratizado. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É algo que impede a educação de surdos ou é a educação de surdos que está impedindo algo acontecer? Bom, se você pensa que é a educação de surdos que está impedindo algo acontecer, se desconstrua porque você está pensando errado. Por exemplo, no tema a crescente campanha contra a vacinação no Brasil. Essa crescente campanha é algo que impede dela acontecer ou é essa crescente campanha contra a vacinação que está impedindo algo? É óbvio que essa campanha contra a vacinação que impede o quê? A saúde. Logo, vocês devem usar essa introdução aqui. Então, se vocês estiverem anotando aí no caderno, vocês coloquem. Eu uso essa introdução, essa daqui, quando algo está impedindo que esse tema aconteça. Já essa, eu uso quando o próprio tema impede que algo aconteça. Então, para deixar mais claro para vocês, eu trouxe aqui o tema manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Vamos lá. A manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados no contexto atual tem apresentado entraves que barram a plenitude da internet. Esses problemas se devem, em parte, à inércia governamental e ao baixo senso crítico da sociedade.
Desse modo, é fundamental analisar de que forma esse quadro interfere no cenário brasileiro. Percebam que a manipulação do comportamento dos usuários impede o quê? O pleno acesso à internet. Por quê? Se você vai usar a internet, chega lá, tem um monte de propaganda ali manipulando a comprar algo, ou então manipulando seu pensamento, você não está usando a internet de forma correta. Porque a todo momento está algo ali querendo lhe impor alguma coisa. Certo? Ou seja, a manipulação do comportamento impede que algo seja usado de forma plena. Nesse caso seria a internet. A internet é o assunto desse tema. Então, sempre que usar essa introdução que eu trouxe, aqui, olha, vocês coloquem o assunto. Vocês coloquem que esse tema barra o assunto de acontecer. Impede que o assunto aconteça. Tá vendo aí? O aumento do número de queimadas no Brasil impede o quê? Uma sustentabilidade. Impedem um equilíbrio ecológico. Então eu viria aqui, olha, o crescente número de queimadas no contexto atual tem apresentado entraves que barram a plenitude da sustentabilidade, a plenitude do equilíbrio ecológico. Tá vendo? É só você usar um assunto aqui, que vai dar certo. Usem sem medo, tá? Bom, outra forma de você contextualizar é usando a alusão histórica. Como eu já expliquei no vídeo anterior, a alusão histórica você usa um fato histórico para dar início à sua introdução, à sua redação. E aqui também, assim como nos slides anteriores, eu trouxe um modelo de introdução usando a alusão histórica que dá para você encaixar em todo tema. Em vários temas você pode usar. Vamos ver. O debate sobre, aqui você usa o assunto do tema, não é o tema, tá? É o assunto do tema. Se iniciou durante o fato histórico. Você cita qual foi o fato histórico que começou o debate sobre esse assunto. Quando aí você pega e explica esse fato histórico. No contexto atual, esse assunto tem assumido novas configurações que você vai usar aqui, nesse caso, você usa palavras ou verbos que tenham coerência com o tema. Você adapta para que ele se encaixe ao tema, certo? Aí você vem e depois cita o tema. Aí você vem, desse modo é necessário analisar 2 pontos acerca de tal quadro. Antecipação do argumento 1 e A/O, antecipação do argumento 2. Eu vou então, para deixar ele mais claro, eu vou ler minha introdução que eu trouxe pronta sobre o tema a educação como forma de consciência ambiental e vou explicar para vocês como seria melhor esse negócio de palavras e verbos que tenham coerência com o tema. Vamos lá. O debate sobre o meio ambiente, porque o assunto desse tema é meio ambiente, tá? O debate sobre o meio ambiente se iniciou durante a Revolução Industrial, quando o surgimento das primeiras fábricas provocaram inúmeros problemas para o equilíbrio ecológico. No contexto atual, esse assunto tem assumido novas configurações que exigem uma consciência ambiental por meio da educação. Desse modo, é necessário analisar 2 pontos acerca de tal quadro: a inércia governamental e a relação homem-natureza. Pronto. Aqui é um modelo de introdução, contextualizando com uma alusão histórica. Percebam que você pode colocar qualquer tema aqui. E agora eu vou explicar esse negócio de palavras e verbos que se enquadram ao tema. Por exemplo, eu botei que exige uma conscientização ambiental. Por quê? Porque o tema fala justamente disso, a educação como forma de consciência ambiental. Se fosse, por exemplo, desafios para a consciência ambiental, eu colocaria: esse assunto tem assumido novas configurações que barram a consciência ambiental. Se fosse o tema desafios para a educação de surdos, eu teria contextualizado aqui com o fato histórico e viria aqui e diria: tem assumido novas configurações que barram a educação de surdos. Certo? Aqui vai variar de tema para tema. Só que quando vocês forem escrever, vocês vão perceber. Vocês conseguem usar um verbo ou uma palavra que consiga enquadrar aqui. Percebam que nesse caso
eu usei a Revolução Industrial como alusão histórica. E logo em seguida eu expliquei. Eu disse que o quê? Quando surgiram as primeiras fábricas, essas fábricas provocaram inúmeros problemas para o equilíbrio ecológico. Logo, quando essas fábricas começam a poluir, vai começar o quê? Debate sobre essa poluição ambiental. Embora esses debates tenham demorado a ocorrer, eles vão começar aí. É aí que começa a poluição ambiental, é aí que está o centro de onde vai começar esse debate, essa conversa atual sobre o meio ambiente. Tá ok? Então, sempre que você citar o fato histórico, você fala o nome desse fato histórico com letra maiúscula, tá? E depois explica ele. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Aqui onde tem assunto do tema, você usa a temática, o assunto que tá, o assunto central do tema. Aí aqui durante aqui é o fato histórico, usa qual é o fato histórico que você vai usar como alusão. E aqui você descreve esse fato, porque aqui é o principal. Você tem que descrever esse fato, que é para o corretor ver que ele realmente tem coerência com o tema, certo? Eu vou apagar aqui agora, que é para poder vocês tirarem print. Ah, eu sempre me esqueço, gente, que... Pronto, vocês tirem print e copiem essa introdução aqui no caderno de vocês, que ela vai ajudar vocês bastante quando vocês forem usar uma alusão histórica, tá? Bom, gente, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui, certo? Eu pensei que esse vídeo não ia ficar tão longo, eu pensei que ia dar para me explicar todo o modo prático de contextualização apenas em um vídeo, mas eu vi que não. Mas no próximo vídeo eu irei continuar essa sequência, tá? Porque ainda falta alusão literária, alusão com filmes e séries, falta alusão com música, falta com citação de autores, ainda falta muita coisa. E ia ficar muito extenso esse vídeo, então por isso eu vou parando por aqui. E na próxima videoaula eu continuo com vocês a falar sobre a prática da contextualização, tá ok? Beijos para quem ficou até aqui. Não se esqueça de dar o like, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Ajuda eu, tá? Muito obrigada. Beijos.